Muito bom dia a todos e a todas. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhor Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Senhor Vice-Presidente do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana do Porto, Senhoras e Senhores autarcas aqui presentes, Senhoras e Senhores oradores e moderadores, caras e caros convidados. Muito bom dia. É com muito gosto que estou nesta belíssima cidade do Porto, que trago sempre no meu coração. Senhor Presidente, a cidade do Porto está no topo das minhas preferências em termos territoriais, a participar na abertura desta conferência sobre os desafios da mobilidade na área metropolitana, organizada em parceria pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e pela Câmara Municipal do Porto, cujo Presidente, desde a primeira hora, aderiu com entusiasmo. Obrigada, Dr. Rui Moreira, pela sua pronta e inteira disponibilidade para coorganizar esta iniciativa, numa demonstração de clara sintonia entre as entidades públicas com competências diretas e indiretas na criação de uma mobilidade mais inclusiva, mais eficiente, mais sustentável e mais inteligente, enquanto direito fundamental de inegável interesse público. O meu agradecimento também ao Dr. Sérgio Humberto, Vice-Presidente do Conselho Metropolitano, uma entidade que particularmente ativa a nível nacional no que respeita à contratualização de serviços públicos de transporte de passageiros. E também, naturalmente, um particular agradecimento a todos os nossos oradores e ao moderador, bem como a todos os convidados que aceitaram robustecer esta conferência com a sua presença. Bem-ajam. Finalmente, e os últimos são os primeiros, um agradecimento especial ao Sr. Secretário de Estado, o Engenheiro Jorge Delgado, também um filho desta terra, que alterou a sua complexa agenda para nos vir transmitir as políticas do Governo para este setor. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Enquanto Presidente da AMT, assumi o compromisso de abertura do regulador à sociedade e à economia, com o propósito claro de disseminação do conhecimento e da promoção de uma verdadeira literacia sobre a mobilidade e os transportes que conduzam a um território mais sustentável. Pretendemos, com a realização periódica das conferências AMT, constituir fóruns privilegiados de auscultação dos diferentes setores da sociedade e de discussão das matérias relevantes que impactam na evolução destes mercados. Depois da primeira conferência AMT, Regulação e Mobilidade, que futuro, de caráter mais abrangente, porque era a primeira, impõe-se agora discutir os desafios da mobilidade nas áreas metropolitanas, tendo em conta as respectivas características e especificidades, começando com a cidade do Porto e a sua área metropolitana. A maior parte da população da União Europeia e de Portugal também vive em zonas urbanas e, por isso, sem prejuízo do necessário olhar cuidadoso sobre as áreas de baixa densidade, a organização das cidades e das áreas metropolitanas tem profundos impactos na vida das pessoas e na economia, devendo ocupar um lugar central na definição das políticas públicas para a gestão sustentável do território e da movimentação de pessoas e bens. A mobilidade é uma componente essencial da nossa vida económica e social, sendo estrutural em todas as nossas deslocações, sejam elas obrigatórias ou não, no turismo, na indústria, no funcionamento das cadeias de abastecimento, das internacionais às locais. Naturalmente que tal importância também tem impactos negativos, nomeadamente as emissões de partículas e de gases com efeitos de estufa e o uso excessivo do território. O objetivo europeu de reduzir em 55% as emissões de gases com efeitos de estufa na União Europeia e de conseguir um impacto neutro no clima até 2050 representa um desafio de imensa magnitude de mudança de comportamentos e de organização da sociedade e da economia. Mas, igualmente, por isso mesmo, apresentam uma diversidade de oportunidades na adaptação e inovação dos diversos setores. Em situação de emergência climática, que ontem o secretário-geral das Nações Unidas já dizia que já não é emergência, mas sim caos, em situação de caos climático,
A sustentabilidade da economia e da mobilidade exige políticas públicas e comportamentos privados mais exigentes nos domínios ambiental e digital, a par de um caminho de maior inclusão e coesão, com redução de disparidades territoriais e sociais. As duas áreas metropolitanas, do Porto e de Lisboa, ocupam um lugar de enorme destaque a nível nacional em todos os indicadores económicos e sociais, pelo que todas as medidas com impacto na economia e na mobilidade têm profundos efeitos na maior parte da população portuguesa de forma direta ou indireta. No caso do Porto, estão em causa dinâmicas urbanas e territoriais, muitas delas comuns a cidades e regiões de dimensão semelhante, como sejam a deficiente repartição modal, o envelhecimento dos centros urbanos e a alteração das suas funções tradicionais, bem como o reforço populacional das periferias. No entanto, a AMP tem características, abordagens a problemas e oportunidades muito próprias, justificando a sua discussão diferenciada. Desde logo, a dispersão e a densidade territorial e a importância da indústria na economia da região metropolitana do Porto levam necessariamente a abordagens e modelos de organização diversos de outras regiões, com outros modelos territoriais mais concentrados em termos de ocupação do espaço e estruturados em função da prestação de serviços. Nesse sentido, a conferência de hoje é uma ocasião incontornável para conhecer melhor a perspectiva e o papel da cidade do Porto e dos municípios da área metropolitana na promoção da mobilidade, da acessibilidade e da coesão social, dos incentivos à utilização dos serviços de mobilidade e as respectivas políticas de combate às alterações climáticas e de transformação digital. Naturalmente, a visão da área metropolitana quanto à organização regional e a integração de redes de vários modos e os respectivos contributos para o aumento da eficiência do sistema, num contexto de descarbonização, é também indispensável. O objetivo último da multimodalidade é potenciar as vantagens dos diferentes modos de transporte sem descontinuidades e oferecer soluções de transporte mais eficientes para pessoas e bens, tendo em conta as alterações de padrões de deslocação e as possibilidades oferecidas pelos serviços de mobilidade partilhada e colaborativa em zonas urbanas, mas também na sua relação com os serviços de amplitude regional, nacional e internacional. A recente sucessão de acontecimentos impactantes a nível mundial tornou evidente a necessidade de uma mobilidade eficaz, eficiente e económica, acessível e justa para todos os utilizadores dos serviços de mobilidade, tendo em conta os seus rendimentos, as suas limitações físicas, a sua literacia e a sua localização geográfica. Num contexto mais alargado, importa também discutir as questões subjacentes ao financiamento da transição ambiental do sistema de transportes públicos, mas também do transporte privado, através das fontes tradicionais, mas também, inevitavelmente, de possibilidades alternativas. Neste contexto, a necessidade de definição e implementação de obrigações de serviço público mais exigentes, tendo em conta as externalidades positivas e negativas do sistema, é essencial à melhoria da coesão territorial, da acessibilidade e da inclusividade e ao efetivo e atempado cumprimento dos compromissos do Estado português a nível nacional e internacional quanto à descarbonização da economia. Sem o adequado financiamento, as políticas de mobilidade sustentável, inteligente e resiliente podem ser formalmente equitativas, mas não são execuíveis ou justas. Sobretudo num país tão assimétrico como Portugal, em que a capacidade de geração de riqueza é substancialmente diferente comparando o litoral com o interior e ainda mais se tivermos em conta as áreas metropolitanas face aos outros territórios, mas também dentro das próprias áreas metropolitanas. E toda esta arquitetura depende de um maior impulso na digitalização, na simplificação de procedimentos e na utilização das capacidades tecnológicas, criando verdadeiras cidades inteligentes, ultrapassando as limitações da distância física entre a habitação, o trabalho, a escola e os serviços. Não se trata de objetivos teóricos,
mas de ações concretas no domínio do planeamento estratégico e holístico dos serviços da mobilidade, do apoio à investigação e à inovação, sobre produtos e serviços competitivos e sustentáveis, da implantação de infraestruturas físicas e digitais adequadas, da obtenção de dados e informação necessários ao planeamento, organização e supervisão do sistema e incentivar a procura pelos utilizadores finais. Não se poderá ainda perder de vista os efeitos potenciadores e interdependentes das transições ambiental e digital entre si, que configuram uma verdadeira revolução a diferentes níveis, mais rápida e profunda do que outras transformações ocorridas na economia e na sociedade e num contexto de múltiplas variantes e incertezas. Como já referi em várias ocasiões, o regulador tem um compromisso para com a sociedade civil e a sua missão não deve ser exercida de forma isolada, mas sim em interação permanente, enquanto a organização que aprende, antecipando uma multiplicidade de futuros possíveis. Apenas esta interação pode criar conhecimento e alavancar um crescimento verdadeiramente sustentável. Considerando que estas conferências podem constituir um fórum relevante e contributivo para a concepção e aplicação de políticas públicas mais inclusivas e sustentáveis, é meu desejo pessoal e institucional que, dada a diversidade de entidades e personalidades intervenientes, se consolidem como mais um fator de promoção de uma mobilidade mais eficiente, mais segura, descarbonizada, digital, acessível a todos e sem barreiras concorrenciais, tendo como principal objetivo constituir o melhor serviço para todos os utilizadores, sejam eles empresas ou cidadãos, onde quer que estejam situados e exerçam as suas atividades. Em 2019, na União Europeia, o setor dos transportes foi responsável por cerca de um quarto das emissões, 23,2%, tendo sido o único setor a registar um aumento mais de 33% nas emissões de gases com efeitos de estufa nas últimas 3 décadas. Todos os outros setores desceram, exceto dos transportes, que aumentou em 3 décadas 33%. Em Portugal, no mesmo ano, esse valor foi de 28%. No entanto, note-se, o transporte rodoviário foi responsável por 71,7% das emissões correspondentes. Mas, e gostaria de sublinhar isto, a maior contribuição, 60,6%, resulta dos veículos ligeiros de passageiros, sendo necessário, portanto, continuar a apostar fortemente na transferência para os modos públicos. Segundo o destaque do INE relativo ao segundo semestre, publicado há cerca de uma semana e meia, a utilização do transporte público tem vindo a aumentar, mas ainda não atingiu o volume de passageiros em períodos homólogos de 2019. Lá chegaremos. Temos que continuar na rota da contratualização dos serviços públicos de transporte e, igualmente, teremos de continuar com os investimentos em infraestruturas e material circulante. São fatores fundamentais para aumentar a atratividade do sistema de mobilidade da área metropolitana do Porto. Por um lado, aumentam a cobertura territorial e temporal do sistema, tornando mais próximo e acessível. Por outro lado, aumentam a sustentabilidade social, ambiental, energética e económica do território metropolitano. O caminho parece ser simples. Mais pessoas no transporte público, saindo do individual, melhor cobertura dos transportes públicos, maior eficiência energética e ambiental das frotas do transporte público e dos veículos privados, globalmente menos viagens, quer por via da digitalização, quer da reorganização territorial. Eu diria que a ambição da neutralidade carbónica é realista, mas implica mudança. O processo de descarbonização consistirá numa autêntica revolução do status quo, com alterações que envolvem desde os procedimentos e a organização do trabalho até a utilização de combustíveis alternativos com baixo teor de carbono e produzidos através de fontes de energia renovável. E este processo necessário, diria mesmo obrigatório, dá ainda mais relevância às questões do financiamento, que já não é apenas dos transportes. As diferentes atividades que constituem o ecossistema da mobilidade têm de ser reinventadas. A economia tem que ser reinventada, mas o seu financiamento também.
E este é o desafio que se coloca: descobrir neste processo de transição oportunidades que gerem desenvolvimento económico e, simultaneamente, contribuam para melhorar a qualidade, a atratividade dos sistemas de transporte, aumentando a sua sustentabilidade social, ambiental e económica e contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos. A AMT, por seu lado, está a desenvolver um estudo sobre obrigações de serviço público mais verdes que vão ao encontro da perspectiva do Green Deal da União Europeia. Este estudo também se debruça sobre o financiamento dessas OSPs, pois maior exigência implica maior custo. No final do dia, resta saber como fazer e como financiar. E é este o caderno de encargos que eu deixo a esta conferência. É exatamente debruçar-se sobre como fazer, como financiar e, naturalmente, em parceria com as autoridades de transporte, em parceria com os municípios, com o município do Porto, muito especialmente com toda a área metropolitana, desenvolvermos novas políticas, mas novas políticas que passem dos discursos para as ações e para a forma de as tornar execuíveis. A AMT agradece a presença de todos e deseja-lhes um bom trabalho. Passo agora a palavra ao nosso anfitrião, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, que é com ele que nós vamos começar, de facto, a sessão de abertura. Eu aqui só estive a fazer desafios. Muito obrigada.